Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre interface gráfica. Nós já aprendemos a criar na nossa janela, colocar um título na nossa janela, a criar um label, adicionar esse label na nossa janela, personalizar o label, a criar um botão, colocar esse botão na nossa janela. E nessa aula a gente vai aprender mais sobre botões, tá bom? Então eu criei aqui um arquivo chamado Tudo sobre Botões, né? Lógico que não dá para aprender tudo, mas vamos aprender pelo menos a grande parte, ok? Bem, vamos lá, vamos importar, né, aqui todas as classes da função do módulo do TKit para que a gente possa criar nossa interface gráfica em Python. Então, de TKit, eu quero importar todas as classes. Eu vou importar também do módulo TKit, eu quero importar o message box. Tá bom? Nós já vimos isso na aula passada, tá? Esse carinha aqui, ele é novo. Eu vou importar as classes, tanto a imagem TK quanto imagem, do modo PIL, tá bom? Que são a gente usa para carregar e manipular imagem, tá? Só que antes da gente vir aqui importar, a gente vai precisar instalar. Então, bora lá, eu vou vir aqui nas minhas anotações. Eu tenho um ambiente virtual, tá bom? Se você não tiver um ambiente virtual, você pode ativar seu ambiente virtual, rodando esse código de cima aqui, e ativar com o código de baixo, tá? Ah, Jéssica, eu não gosto de instalar um ambiente virtual e ter um ambiente virtual para instalar as coisas. Eu gosto de instalar na minha própria máquina. Então, só vim aqui, né, e instalar pip install. Então, nós vamos instalar aqui um processamento de imagem, para nós poder processar nossas imagens, para que a gente possa carregar e manipular as nossas imagens, tá bom? Então, no meu caso já tenho instalado, no seu caso ele vai instalar, e depois de que instalar, a gente vai vir aqui e vai importar. Eu vou importar imagem, TK e imagem, tá? E aí vocês já vão ver daqui a pouco como é que a gente trabalha com ele, tá? Bem, agora que nós já importamos a nossa biblioteca, vamos colocar a mão na massa, tá bom? Nós vamos primeiro criar a nossa janela principal. Então, eu vou vir aqui, vou chamar de janela e vou chamar aqui, vou instanciar aqui o meu TK. Então, estou instanciando a minha classe TK, tá bom? Que eu vou colocar dentro da minha variável janela o objeto dessa instância, aonde ele vai criar a janela principal para nós, tá? Bem, depois eu vou vir aqui e vou criar o nosso título. Então, eu vou definir um título de janela. Então, eu vou vir aqui janela.title. E aí, aqui eu vou colocar aqui, ó, minha primeira janela, tá? Bem, tudo isso aqui a gente já viu. Só que tem uma coisinha que a gente não viu ainda que a gente vai aprender nessa aula, que é definir o tamanho da nossa janela, tá bom? Porque se eu vim aqui e fizer aqui, ó, janela.mainLoop, que eu já expliquei para vocês que a gente está inicializando a nossa janela no modo de loop infinito, então ele vai manter a nossa janela aberta até que a gente encerra, até que a gente fecha a nossa janela, não é verdade? Então, vamos lá, vamos abrir aqui nossa janela, e eu ver que ele está inicializando nesse tamanho aqui. Só que eu vou modificar, eu mesmo vou definir qual é o tamanho da minha janela, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou falar aqui, olha, janela.geometry. Eu quero que a minha janela, ela inicializa do tamanho 600 por 800. E vamos ver se vai ficar bom assim, tá? Então, essa aqui foi o tamanho da minha janela. E talvez não ficou muito bom. Mas, vou colocar aqui 700. Pronto. Agora já melhorou. Então, essa aí é o tamanho da janela que eu estou definindo, o tamanho da minha janela. E aí, você define o tamanho da sua janela da maneira que você desejar, tá bom? Eu vou fazer o quê? Eu vou na aula passada e eu vou copiar essa função aqui, tá? O que essa função ela faz, gente? Essa função ela vai exibir uma mensagem quando ela for chamada. Então, quando alguém clicar lá no botão, tá bom? E eu estiver chamando lá o command, ele vai vir aqui e vai chamar essa função para mim.
E essa função, ela faz o quê? Ela vai chamar uma caixinha de informação, tá bom? Então, ela vai mostrar uma caixa com uma mensagem de texto. Qual é a mensagem de texto? Seja bem-vindo ao nosso canal. E essa mensagem aqui é o título. Então, primeiro, ó, se a gente vier aqui, sempre a gente veja o que a função ela faz, tá bom? Primeiro, o que a função espera receber? Ela espera receber o título e a mensagem. Então, primeiro é o título, depois a mensagem, tá? Então, bora agora criar o nosso label, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou chamar texto 1. Ou vamos chamar aqui de rótulo. Por quê? Porque você pode encontrar em documentação assim, rótulo. Então, o rótulo é o texto, tá bom? Que você vai estar recebendo, é o label, tá? Então, vai ser o nosso label? O nosso label, a gente vai adicionar esse label, tá bom? Na nossa janela principal. Então, eu vou passar aqui a janela. E aí, eu vou criar aqui um texto. Qual é o texto que eu vou dar para o meu label? Que eu quero colocar lá, adicionar na minha janela? Exemplos de botões de quinta. Tá? E aí eu posso passar o que aqui? Uma fonte para ele, tá bom? Eu posso dizer qual é a fonte. Então, vai ser o Arial, vai ter, o tamanho vai ser 20 e ele vai ser negrito, tá? O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e falar, ó, rótulo.tech. Eu quero adicionar esse label lá na minha janela principal, tá bom? Então, eu vou adicionar o texto na janela e eu vou colocar um espaçamento vertical de 10 pixels, ok? Como é que eu faço isso? É só eu vir aqui e dar um P de Y, tá bom? Então, eu estou colocando vertical de 10 pixels, tá? Então, se nós chegarmos agora, nós vamos ver que nós temos essa mensagem na nossa janela aqui, o label está na nossa janela, e ele tem aqui um pixel vertical, tá bom? Um espaçamento vertical de 10 pixels. Então, exemplo de botões sticker. Então, agora nós podemos adicionar os nossos botões. Então, vamos começar a criar nossos botões, tá bom? Então, primeiro eu vou criar um botão que vai mudar a cor de fundo quando o mouse está sobre ele, quando nós clicar nele, tá bom? E quem é que faz isso, Jéssica? Temos um carinha que vai fazer isso. Então, vamos lá. Vamos criar primeiro aqui uma variável chamada botão 1. E aí, eu vou chamar aqui o botão. O botão eu preciso passar qual é a janela que eu vou estar adicionando esse botão. Então, na minha janela principal. Eu vou colocar aqui o texto. O texto eu vou colocar da ação que faz isso, tá bom? Qual é a ação que faz isso? O Active Background, ele muda, ok? A cor de fundo do nosso botão quando nós clicamos nele, tá bom? Então, eu vou colocar aqui Blue, que vai ser a cor, e eu vou vir aqui e vou colocar o texto, tá? Eu vou vir aqui, vou chamar meu botão 1, vou adicionar, vou criar esse botão lá na minha janela, na nossa janela principal, e eu vou colocar também um espaço vertical de 5 pixels, tá? Então, eu vou colocar aqui um pad de 5 pixels. Então, bora lá. Então, nós vemos que nós temos aqui um botão normal. Só que ele tem um evento. Qual é o evento dele? Qual é o módulo dele? Que se eu chegar aqui e eu clicar nele, ele muda a cor. Então, quando eu clico nele, ele muda a cor. Então, eu sei que eu estou clicando nesse botão. Por quê? Porque ele muda a cor quando eu clico nele, tá bom? Então, eu quero, Jéssica, criar um botão que quando a pessoa clicar nele, ele mude a cor. Então, eu Active Background, ok? E aí você coloca a cor que você quiser. Bem, parecido com esse, só que mudando a maneira de fazer, no lugar de mudar a cor do botão, você pode mudar a cor do texto. Então, no lugar, por exemplo, se você clicar no botão, no lugar de mudar a cor de fundo, você quer mudar a cor do texto. Bem, é o Active, só que no lugar de ser o background, você vai usar o foreground, ok? Então, você pode vir aqui e colocar uma cor red. Então, quando... Vou copiar aqui, que vai ser o texto aqui. Então, quando nós vamos criar um botão que ele vai mudar a cor
do texto para vermelho quando o mouse clicar nesse botão, tá bom? É isso que ele vai fazer. Então, ó, aqui eu estou mudando a cor do fundo do meu botão, quando eu clico no botão, e aqui eu estou mudando a cor do texto quando eu clico no botão, tá bom? Então, nós temos aí dois exemplos, tá? Duas maneiras diferentes de fazer. Bem, bora lá. Vamos agora criar nosso terceiro botão. Agora nós vamos criar um botão que ele vai ter uma borda. Nós vamos colocar uma borda no nosso botão de 5 pixels de largura, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou copiar aqui, porque fica mais fácil que nós fazer, tá? Eu vou dar um nome de BD, por quê? Porque o BD é o cara responsável para criar um botão com uma borda, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou chamar esse evento, o BD, e eu vou dizer que eu quero com uma borda de 5 pixels, tá? Então, nós podemos ver aqui que nós temos um botão, onde nós temos aqui o que? Uma borda contendo o que? 5 pixels, tá bom? Tá. O próximo, agora que nós vamos aprender, vamos criar aqui o botão 4. Esse aqui vocês já conhecem, que é o BG. O BG, ele faz o quê mesmo, gente? Ele muda a cor do fundo do botão. Então, eu vou adicionar uma cor do fundo do botão. Lembra, gente? Esse daqui, ele muda a cor do fundo do botão quando nós clicamos no botão. Agora, nós vamos adicionar já uma cor de fundo do nosso botão, tá bom? Eu vou dizer que a cor do fundo do nosso botão vai ser amarelo, yellow. Tá? Então, ó, veja aqui, ó. Esse aqui, quando nós clica, ele muda a cor do fundo para azul. Esse aqui, quando nós clica, ele muda a cor do texto para vermelho. Esse aqui, ele colocou uma borda, tá bom? No nosso botão. E esse aqui, nós colocamos uma cor de fundo no nosso botão de amarelo, tá? Bem, vamos lá. Vamos para o próximo. Esse também nós já sabemos que é o quê? O Command. O que o Command ele faz, gente? Ele está esperando que a gente, ele vai chamar, né, ele vai especificar uma função a ser chamada quando o botão é clicado. Então, quando nós clicar no nosso botão, ok? No nosso botão, nós vamos chamar ele de Command, ele vai especificar para nós qual é a função a ser chamada. Qual é a função a ser chamada? Aquela que nós criamos lá em cima, mensagem, tá bom? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai exibir uma mensagem quando nós clicar nela. E qual é a mensagem? Vai ser aquela caixa de mensagem de informação com a mensagem: sejam bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Então, vamos ver isso acontecendo? Então, quando eu clicar aqui, ele vai chamar a função específica. E aí, essa função específica nossa, ela cria o quê? Uma mensagem de informação, aonde ela tem aqui uma mensagem: sejam bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Então, é isso que ela faz. Deixa eu fechar aqui. Vamos pro próximo. Assim como a gente mudou a cor de fundo do nosso botão, a gente pode mudar a cor do texto do nosso botão. E quem é que faz isso? É o FG, não é verdade? Então, nós vamos vir aqui e dizer que a cor do texto vai ser vermelho. Então, vermelho. Bora pro próximo, tá? Então, agora nós vamos criar um botão com uma fonte específica para o nosso texto. Que isso também nós já aprendemos que a gente fez ali em cima para o nosso label, né? Então, vamos colocar aqui o nome de fonte. E aí a gente pode utilizar a fonte que a gente quiser. Eu tenho aqui um arquivo onde eu tenho
várias fontes. E você consegue essas fontes na internet, tá bom? Se você pesquisar lá, você pode vir lá e pesquisar assim, ó. Ó, vou colocar aqui, ó, fonte Tequita. E aí vai aparecer diversas fontes que você pode utilizar, tá bom? E se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse arquivo aqui. Bem, eu vou ver uma aqui, deixa eu ver. Eu não sei o que é, qual tipo de fonte é esse aqui, mas vamos usar esse aqui. Só pra gente mudar, né? Então, nós estamos usando essa fonte. Eu vou dizer que ela vai ter tamanho 12 e vai ser italic. Italic. Então, bora lá. Então, essa é a fonte, tá? Vamos lá, botão 8. Nós vamos criar um botão com uma altura de linha de texto, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos criar uma altura para o nosso botão. É isso que nós vamos fazer, tá? Então, nós vamos criar um botão com uma altura. Então, eu vou vir aqui, se nós estamos falando de altura, nós estamos falando desse cara aqui, o range. E eu vou dizer que, vou falar assim para ele, olha, eu quero criar um botão com altura de 3 linhas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Se eu estiver falando de texto, vai ser de 3 linhas. Se eu estiver falando de imagem, vai ser de 3 pixels, ok? Porque eu posso colocar imagem no texto, tá? Então, o que eu tô falando para ele? Olha, eu quero criar um botão com altura de 3 linhas de texto. Se eu tivesse aqui uma imagem, aí seria de 3 pixels, tá? Então, eu vou dar aqui esse nome aqui de altura. Para o meu botão. Então, nós podemos ver aqui que o meu botão, ele tem, ok? Ele está com uma altura de 3 linhas de texto. Eu poderia aumentar, eu poderia colocar de 10. E aí vocês vão ver que vai ficar bem maior agora, tá? Vou voltar aqui para 3, né? Para a gente ter espaço. Bem, agora vamos para o botão 9. Gente, o botão 9, eu vou fazer aqui, que vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Espera aí, tá? Vou copiar aqui, colar aqui. Botão 9. Botão 9, nós temos um carinha chamado Widget Color, tá? E eu vou colocar aqui que vai ser blue, azul. Eu vou dar esse nome aqui pro botão. Eu vou rodar aqui e vou apertar o Tab. Vai, até chegar nele. E aí nós vemos que nada aconteceu, né? O que esse carinha ele tinha que ter feito, gente? Ele tinha que ter mudado a cor do botão quando ele ficasse em foco, tá? Por exemplo, aqui, ó, gente. Se eu apertar aqui o Tab, eu sei que isso aqui está em foco, na verdade? Porque, de alguma maneira, ele está me mostrando que as coisas estão em foco, na verdade? Então, aqui eu disse para ele que era para ficar azul. Só que não está funcionando assim. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer de outra maneira, tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar uma função, tá bom? Então, eu vou criar uma função aqui, foco on, quando o foco estiver quando o foco estiver ativo. E eu vou passar o evento, tá? O que essa função ela vai fazer? Essa função ela vai mudar a cor do fundo do nosso botão para azul quando ele ganhar foco, ok? Quando o foco estiver selecionado nesse botão, tá? E aí eu vou vir aqui e falar que o evento vai ser no widget.config, que eu vou configurar lá a cor
azul, blue. E quando, vou copiar isso aqui e colar aqui, quando ele perdeu o foco, então, perdeu o foco, o que essa função ela vai fazer? Ela vai resetar a cor do fundo do botão quando ela perde o foco. Então, ela vai voltar para a maneira, para a forma do sistema mesmo, tá bom? O botão vai voltar da maneira que ela foi criada lá do sistema, tá? Então, eu vou vir aqui e vou passar aqui que é o próprio do sistema, aqui, ó. System button feito. Então, ela perdeu o foco. Tá bom. Eu criei aqui, ok? O nosso botão, que vai mudar a cor de destaque quando o botão estiver em foco, tá? Só que para isso acontecer, eu preciso chamar essa função. Então, eu preciso associar os eventos de ganhar e perder o foco às funções definidas acima, tá? Então, eu preciso vir aqui e falar, olha, o botão 9, que é o botão que eu quero que quando ele estiver em foco, né? Então, quando ele estiver em foco, tá? Então, eu vou vir aqui e vou chamar ele aqui. Então, esse aqui, quando tiver com foco. Ele perdeu o foco, eu vou chamar esse aqui. Perdeu o foco, tá? Então, agora vamos ver se vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Quando o foco chegar aqui, ele tem que mudar de cor, tá? Então, bora lá. Ó, tá aqui. Estamos nesse botão. Tô apertando o Tab, tá? Tá vindo aqui, 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 tá vindo aqui. Não funcionou. Por que não funcionou? Não sei. Vamos ver aqui junto. O que eu fiz de errado? Vou ver se eu escrevi alguma coisa. Bem, se eu tivesse escrito alguma coisa errada, não teria rodado o código, né? Mas ele não chamou. Eu vou fazer assim, eu vou vir aqui. Focus in. Quando tiver em foco. É isso aqui que eu quero chamar. Quando ele perder o foco, quer dizer que ele não tiver com foco. Eu vou vir aqui, ó. Então, focus. Pode, quer dizer que ele perdeu o foco, ele não está mais com foco. Eu vou chamar o perder o foco. Então, programação é isso, gente. Ó, funcionou. Então, tá com foco, modificou a cor. Perdeu o foco, volta a cor do sistema mesmo. Então, se vocês conseguirem utilizar lá o comando, esse comando aqui, aí vocês mandam aí, né? Eu tentei, mas não consegui, aí, isso aí foi a maneira aí que eu consegui fazer funcionar, que foi criando funções para quando tiver com foco ou quando não tivesse com foco, tá? Tá, dito isso, bora aqui. Vamos comentar aqui um pouco esses códigos. E vamos trabalhar agora com imagem, tá? Vamos colocar imagem no nosso botão. Eu tenho aqui uma imagem. Essa aqui é a minha imagem. Deixa eu carregar aqui. Tenho essa imagem que eu peguei da internet. Você pode pegar aí, ok? Uma imagem para colocar no seu botão. E aí eu vou vir aqui e vou primeiro carregar a imagem que eu vou utilizar no meu botão, tá bom? Então, eu vou vir aqui e falar aqui, ó, imagem. Vou colocar aqui, ó, imagem original. Porque depois eu vou utilizar uma variável imagem mesmo, tá? Nome imagem. Então, eu só tô dando aqui, sei lá, você podia colocar o caminho de imagem, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui a nossa imagem, imagem.omp. Nós estamos pegando a nossa imagem. A minha imagem está no mesmo local onde está o meu código, então eu não preciso passar o caminho, tá bom? Então, basta eu chamar aqui a imagem, dando aqui o nome dela. Então, a minha imagem é sair
.jpg, né? A extensão dela. Pronto. Eu já tenho agora a minha imagem carregada, ok? Estou carregando a minha imagem, já tenho minha imagem carregada aqui dentro dessa variável. O que eu vou fazer? Eu vou, gente, você não precisa fazer isso, mas eu vou redimensionar a imagem para um certo tamanho, ok? Para ele caber bonitinho lá no meu botão, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou criar outra variável, vou chamar de imagem redimensionada. Por quê? Porque eu vou redimensionar a minha imagem. Então, eu vou chegar aqui, vou pegar aqui a minha imagem original e eu vou chamar aqui o reside aqui, ó. Esse carinha aqui que eu quero. E eu vou dizer, eu vou pegar e vou falar assim, olha, olha o que eu tô falando aqui, ó. Olha, eu quero pegar minha imagem original, então eu quero pegar minha imagem e redimensionar essa minha imagem para... E aqui eu digo para ele qual que eu quero. Eu quero aqui, ó, 150 por 50. É isso que eu tô falando para ele, tá? Vai ser 150 por 50 pixels para caber ali no meu botão, tá? E aí eu vou vir aqui e vou falar aqui, ó, imagem. Opa, não é ponto não, é vírgula. E aí eu vou chamar aqui imagem. Peraí, gente. Tá, eu tô vindo aqui. Tá, eu tô dizendo para ele. Aqui, eu tô dizendo para ele qual é o tamanho. Então, 150 por 50 pixels. E aí eu vou dizer para ele o que eu vou fazer com essa minha imagem aqui. Imagem. Ponto. Lanços. E aí, eu vou criar aqui uma variável chamada imagem, que agora sim... Lembra, ó, eu vim aqui e eu importei dois carinhos. Uma imagem, que é aqui que eu estou carregando, né? Eu estou pegando a minha imagem. E temos também a imagem TK. Então, vamos usar aqui a imagem TK, que eu vou formatar ele para a gente poder utilizar ele no nosso no nosso botão, na nossa interface gráfica, tá bom? Então, o que eu estou falando para ele? Olha, converte a imagem lá redimensionada para um formato que o TKit possa usar, tá bom? É isso que eu vou falar para ele. Então, eu vou vir aqui e eu falar, olha, vou pegar lá minha imagem redimensionada, eu redimensionei aqui a minha imagem, estou pegando ela e estou falando assim, olha, você vai converter essa imagem redimensionada aqui para um formato de imagem que o TK conheça, tá? Então, que ele possa ser usado. Tá, agora que eu tenho já a minha imagem aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um botão. Tá? Vai ser o botão 10. Botão 10. Eu estou dizendo qual é a janela, né, que eu quero que essa imagem seja colocada. Eu vou dar aqui o nome de imagem, mas esse nome não vai aparecer lá, tá? E eu vou passar aqui a imagem que está dentro de imagem, tá? Então, é para mim rodar e a imagem aparecer. Se eu não cometi nenhum erro, que eu não cometi, está aqui, tá? Então, aqui está a nossa imagem redimensionada, 150 por 50. E nós temos aqui o nosso botãozinho aqui, ó, bonitinho. Jéssica, se eu não fizer isso, se você não fizer isso, bora ver lá como é que vai ficar a nossa imagem original, tá? Lembre, gente, você vai ter que usar o imagem OMP e depois o imagem TK, foto, imagem, tá bom? Que aqui é para converter a imagem para o formato que para você converter a imagem em um formato que o TK vai poder usar, tá? .
Olha o tamanho da imagem. Então, minha imagem é muito grande. Por isso, eu cortei ali a minha imagem, tá bom? Eu redimensionei ali minha imagem. Então, vamos usar aqui a imagem redimensionada, que vai ficar muito melhor, muito mais bonitinho. Então, temos aqui a nossa imagem. Tá, dito isso, bora aprender mais coisa. Vamos criar um botão com texto, tá bom? Vamos comentar aqui. Então, vamos criar aqui um botão. Então, nós vamos criar um botão que a gente pode, como posso dizer? A gente pode criar um botão, gente, dizendo para ele quais são a linha múltipla da linha de texto no botão, tá bom? Se ele vai ficar na esquerda, no centro, direita, enfim, tá bom? Então, a gente tem um carinha chamado justifique, e a gente pode dizer para ele se vai ser esquerda, se vai ser direita, então vai ser esquerda, direita, e vamos aqui o center, tá bom? Então, nós temos aí esse aí. Eu vou falar para ele, vou passar o left. E aí eu vou colocar aqui o nome. Deixa eu colocar aqui uma largura nesse botão. Pronto. Só pra gente center. Opa. Ah, ele reclamou aqui de alguma coisa depois que eu tirei ali o coisa. Que eu tô usando ali, né? Deixa eu tirar aqui. Não, porque tem realmente alguma coisa errada aqui no que eu fiz aqui. Peraí. Então, janela, texto, justo. Aqui eu tô usando o cara errado, né? Coloquei a palavra errada aí não vai, né? Pronto. Eu quero, na verdade... É que, na verdade, eu não tô vendo o negócio mudar. Hum. Se eu vier aqui, peraí, a gente programar isso. Você tem que estar... Será que eu vou ter que criar uma grade? Mas aí a nossa aula vai muito à frente, né? Se a gente for criar uma grade agora para poder... Bem, ele não está fazendo o que era para ele fazer. O que era para ele fazer? Eu estou criando um botão com um texto
E eu posso ter um texto em múltiplas linhas, ok? Só que alinhando ele, por exemplo, aqui à esquerda, entendeu? Por exemplo, eu poderia vir aqui, deixa eu criar aqui, ó. Que às vezes que não tem textos, né? Não tem vários textos, às vezes não tá funcionando por causa disso. Então, eu vou colocar aqui, ó, alinhando. Aí eu vou dar um /n. Texto. Vou dar um /n. À esquerda. Vamos ver se agora vai funcionar. Agora acho que foi, hein? Deixa eu ver. Vamos colocar agora à direita. Opa. À direita. Deixa eu fechar aqui para abrir de novo. À direita. Agora sim. Então, na verdade, a pessoa aqui, né, que estava errando. Então, eu posso tirar isso aqui, que agora eu já consigo visualizar. E agora eu posso deixar também aqui o meu page de 5, tudo bonitinho. Agora sim. Então, bora lá, gente. O que isso aqui faz? Ele vai alinhar, ok, o texto, estou alinhando o texto, à direita, à esquerda, no centro, só que são textos em múltiplas linhas, entendeu? Quando eu tenho mais de uma linha. Então, ele vai pegar os textos que estão dentro, as múltiplas linhas que estão dentro do meu botão, e eu posso dizer para ele, olha, esses textos, eles vai ficar alinhado à esquerda, tá bom? Por exemplo, aqui, ou ele vai ficar alinhado o centro, no centro, ou ele vai ficar alinhado à direita, tá? Então, vamos deixar aqui à esquerda. Left. Pronto. Bora lá que ainda temos bastante coisa para aprender, tá? Vamos criar aqui o botão 12. O botão 12, nós vamos usar um carinha que nós estamos usando bastante, que é o pad, tá bom? O que esse carinha ele faz, Jéssica? Ele adiciona o preenchimento extra à esquerda e à direita do texto, tá bom? Então, ele vai fazer preenchimento vertical, porque é da direita e à esquerda do texto, tá bom? Então, ele vai fazer um adicionamento de preenchimento extra à esquerda e à direita do texto, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dizer aqui, ó, que o texto vai chamar PDX. Vou colocar de 20. Então, eu estou criando o botão com um espaçamento extra à esquerda e à direita do meu texto, tá? É isso que eu estou fazendo. Então, nós podemos ver aqui que nosso botão, ele tem um espaçamento extra, tanto à esquerda quanto à direita, de 20 pixels, ok? Então, bora lá. Vamos criar o botão 13. E é a mesma coisa, só que agora vai ser o Y, tá? Então, eu estou criando o botão com espaçamento extra. Agora, no lugar de ser esquerda e direita, vai ser cima e baixo, tá bom? Então, acima e abaixo. Tá? Assim, como eu poderia, gente, juntar tudo isso, tá? Eu poderia vir aqui e dizer, olha, vou criar aqui um botão 13 e vou falar que o botão 13... Opa, deixa eu colocar aqui que aqui era o Y, né? Fechei e DY.
Então, eu vou vir aqui e vou fazer aqui assim, ó. Eu vou colocar um espaçamento extra, tanto da esquerda para a direita, quanto de cima para baixo. E todos vai ser de 20 pixels, tá? Então, já estava aberto aqui, né? Pronto, então ele tem aqui espaçamento de 20 pixels, tanto para a esquerda quanto para a direita, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, tá aí. Bora lá para o próximo. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos criar um botão com aquelas bordas lá que eu ensinei lá, lá na aula de label, que a gente tem várias. E que aí eu vou vir aqui na aula de label. Cadê aqui? Cadê aqui? Isso. E temos esse aqui, ó, estilo de borda. Eu vou copiar esse carinha e vou colocar aqui. Ah, agora que eu vim aqui, eu lembrei de uma coisa. Na aula lá de label, a gente tinha falado lá sobre... Cadê aqui? Pronto, esse carinha aqui, que a gente pode colocar o texto à esquerda, né? E aqui, ó, o E é à direita, né? Lembra que eu falei que eu lembrava o da esquerda e o E. Só que eu não lembrava os demais. Então, o N é o topo, o S é baixo, o NW é centro superior esquerdo, NE é centro superior direito, SW é centro é canto inferior esquerdo e o SE é canto inferior direito, tá bom? Gente, eu sei que é muita coisa para decorar, por isso que a gente não consegue decorar, é por isso que a gente precisa ir aonde? Na documentação. Não tem para onde correr, tá, gente? Sempre vamos ter que ir na documentação, tá? Então, agora aqui a gente vai trabalhar o carinha, o relief. Isso aqui vocês já aprenderam, tá? A gente já viu lá. E aí, a gente pode chegar aqui e criar um botão com uma borda, sei lá. Vamos criar aqui com uma borda rebaixada, tá? Então, zoom. Então, nós temos nós temos o Highside, o Fred, o Glove e o Red Gift, tá? Então, bora lá, aqui vai ser o botão 14. Então, pronto, aqui, nós temos aqui nosso botão que com uma borda que rebaixada. Tá? Então, bora aqui pro próximo agora. Nós vamos criar agora um botão desativado, tá bom? Como é que a gente cria um botão desativado? Muito simples. Vou colocar aqui, vou chamar ele de state, porque essa é o módulo que faz isso. Então, state. E eu vou dizer que ele está o quê? Desativado. Opa, rodei ali sem querer. Disable, tá bom? Lembrando que temos também o desativado, o ativo e o normal, tá bom? Então, a gente pode definir, vou até deixar aqui para você, gente, que o state, tá? A gente define o estado do botão para desativado, ativo e normal, tá? Então, nesse caso, nós estamos colocando ele desativado. Vamos rodar aqui. Então, nós vamos ver que o nosso botão está desativado. Eu não consigo clicar nele, tá bom? Então, bora pro próximo. Nós vamos criar um botão 16, que nós vamos, como posso dizer? Vamos criar um botão que o primeiro caractere dele vai ser um texto sombreado, tá bom? Para mim poder fazer isso, o que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar um underline, que é o carinha que vai o que? Sombrear
o caractere lá no meu texto. Qual caractere que eu posso? O primeiro é sempre o zero. Lembra, gente? Começa do zero em programação, tá bom? Na computação, começamos a contar as coisas do zero. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, nunca é 1, 2, 3, 4, 5. É 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu vou falar para ele? Olha, eu quero... Vou copiar aqui o nome disso aqui. Underline. Eu quero sombrear a minha letra U, tá bom? É isso que eu tô falando para ele. Ó, tá vendo? Sombreou aqui a letra U. Eu quero sombrear a letra N. A minha segunda letra aqui. Então, se isso aqui é 0, isso aqui é 1. Então, aqui, ó, tá vendo? E assim por diante. Então, bora pro próximo botão. O botão 17. Nós vamos criar agora um botão que a gente já aprendeu a criar um botão com a altura, né? E agora vai ser o quê? Em largura. Agora, o que muda, Jéssica? Porque a altura, você não falou que era 3 linhas de texto? E, na largura vai ser o quê? Na largura, vamos lá. Nós temos o id, que é a largura, então vai ser 20 caracteres, tá bom? Essa vai ser a largura do nosso botão, 20 caracteres. Então, eu vou vir aqui, eu vou chamar aqui de width. Então, a largura do nosso botão aqui é de 20 caracteres, tá? Bem, o próximo botão, eu acredito que vocês também já estão ficando cansados, assim como eu. Vamos lá. O botão 18. Eu nem sei mais se eu estou colocando aqui em ordem certa, hein? Não, 11, 12, 13. Aqui tá as horas que eu estou fazendo, né? E 13, 14, 15, 16. Opa, 16, 17, 18, 19. Já estamos no 19. Eita, fizemos bastante coisa, hein? Bora lá. Agora que a gente já viu a largura, vamos criar um botão com o texto quebrado em linha para cada 100 pixels, tá bom? Então, nós vamos quebrar o nosso texto em cada 100 pixels, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui. Opa, é o 19 mesmo, né? Aqui. Então, 19. Aqui eu vou colocar um texto. Que a gente precisa de um texto, né? Então, vamos lá. Define o comprimento em pixels para quebra de linha do texto. E quem é que faz isso, Jéssica? Nós temos um carinha que vai fazer isso, tá? Só especificar que isso é no botão que nós estamos trabalhando agora nesse momento. Então, eu vou vir aqui e vou utilizar esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui, eu vou falar para ele que ele vai quebrar as linhas lá para caber em 100 pixels de largura, tá? O que eu tô falando, na verdade? Eu tô criando um botão com um texto que vai ser quebrado em linha para caber em 100 pixels, tá bom? Eu preciso que esse texto, ele caba dentro do meu botão de 100 pixels. É isso que eu tô querendo dizer, tá bom? Então, ele quebrou aqui o meu texto de uma forma que ele caba dentro do meu botão de 100 pixels. Tá? Bem, e por último, para acabar, vamos ver aqui o botão 20. E eu acho que é o que a grande maioria está aí esperando, ok? Nós vamos criar aqui um botão. A gente vai o quê?
modificar o cursor nesse nosso botão, tá bom? E aí, eu tenho aqui também uma lista de cursores, tá bom? Eu vou utilizar... Vamos utilizar esse aqui. Então, esse aqui vai ser o estilo do nosso mouse lá, do nosso cursor, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, modificando cursor. Tá? Então, bora lá. Então, ó, podemos ver que, ó, quando eu passo aqui o mouse, ó, nós temos, ó, aqui tá o nosso mouse e aqui ele tá diferente. Não dá pra ver direito, né? Vou fazer assim, eu vou desativar o botão. Talvez ele desativado a gente consiga ver melhor. Desativar o botão. Pra ver se a gente consegue ver ele melhor. Mesmo assim, eu acho que esse cursor não ficou legal. Vamos pegar um outro aqui. Sei lá, um stat. Se vocês também quiserem, eu posso coisar. Mas ou vocês podem pesquisar aí, viu, gente? Ó, esse daqui, deixa eu ver como é que ele tá aparecendo. Ó, esse aqui é uma estrela. Olha que legal, né? Então, você pode mudar aí o estilo do seu cursor. Vamos pegar aqui mais outro. O último, gente, para acabar. Vamos usar esse aqui. Esse aqui é legal. Ó, fica aqui carregando, ó. Opa, opa. Legal, né? Então, hoje a gente aprendeu criar o nosso botão personalizando ele. Então, nós fizemos 21 personalização no nosso botão. Aprendemos coisa pra caramba, viu? Olha quantas coisas nós aprendemos. Vamos descomentar isso aqui, né? Vamos ver que não vai nem caber naquela janela lá. Tanto de coisa que nós criamos aqui. Sei por que eu estava comentando em pouquinho em pouquinho. Isso aqui eu preciso da minha imagem. Bora rodar aqui. Olha lá. Tem coisa. Nós criamos coisa. Ó. Quantas coisas nós criamos, gente. Que legal, né? Quantas coisas criamos. Isso aí, muito bom. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula muito longa. Sei que foi cansativo, né? Até eu já tô com a garganta seca. Tô cansada também junto com vocês. Mas vale a pena, gente. Quanto mais vocês aprender, melhor é, né? Isso aumenta o nosso conhecimento. E como vocês viram, né, gente? Tem coisa que nem eu sei, né? É óbvio, né? Que a gente não utiliza tanto, então a gente acaba, às vezes, esquecendo. Só que você vai programando e vai testando, vai vendo como é que funciona. Bem, se você né, não estiver conseguindo fazer algo, pesquise, vá lá na documentação. Você sempre vai ter que ir na documentação, gente. Isso aí é a vida do programador. E na documentação, porque não tem como você lembrar de tudo, gravar tudo na cabeça. Gente, pensa uma coisa. A tecnologia, ela avança de uma maneira muito rápida. Não tem como você acompanhar ela no mesmo nível que ela avança. O que você tem que aprender mesmo, o que você tem que saber é lógica de programação. É isso. Não é linguagem, não é nada. É a lógica da programação. Se você saber a lógica de programação e saber como as coisas funcionam, pronto. Você vai conseguir, entendeu? Acompanhar. Porque hoje, sei lá, hoje você trabalha utilizando Python. Amanhã pode ser que não seja mais Python, tá bom? Cria aí uma nova linguagem e as pessoas elas migram para essa nova linguagem. Você não vai ter dificuldade de aprender a nova linguagem, porque você aprendeu a lógica da programação, você sabe a lógica da programação. Então, na verdade, o que vai demorar só é você entender
quais são as palavras que usam lá para fazer certas coisas, não é verdade? Por exemplo, gente, a gente utiliza aqui a fusãozinha print. Mas a fusãozinha print é usada em toda a linguagem? Não. Se você for lá no C++, a gente vai ter lá, acho que é o nem eu lembro mais, já faz tantos anos que eu programei em em C++, é isso. Mas vamos lá, C++, o print deles lá. Pronto. Esse é o no C++. Nós imprimimos algo no nosso console utilizando o print. Ele é o cout. Então, cada linguagem, ele tem uma maneira de se comportar, tá bom? Então, mas se você souber que, poxa, eu preciso imprimir algo no console. Como é que eu imprimo algo no console? Aí você vai lá e veja lá na linguagem que você vai ter que programar como é que faz isso. Mas você já sabe o que você precisa, entendeu? Você vai precisar saber quais são as palavrinhas que são utilizadas, a maneira como isso lá é feito, tá bom? Então, gente, eu não, Jéssica, eu tenho que decorar tudo isso aqui na cabeça? Acho que não, nem eu sei tudo isso aqui de cabeça. Lógico, as coisas mais utilizadas você vai decorar, isso vai ficar gravado na sua cabeça, porque você utiliza muito. Mas saber tudo isso aqui, lógico que não, gente, ok? Você tem que saber como é que as coisas funcionam. Como é que você cria um botão? Isso você tem que saber. Como é que você cria um botão, tá bom? Isso você tem que saber. Agora, é, todas as coisas que é permitido fazer dentro do botão, você não precisa saber, ok? Porque eu preciso de um botão que quando eu apertar nesse botão, ele muda de cor. Então, você sabe o que você precisa. Você vai lá na documentação e vê, em botão, uma coisa que vai ativar. Opa, esse carinha aqui que ativa. Você vai lá e digita no seu código, tá bom? Então, saber as palavrinhas todas não é necessário, tá bom? É necessário você saber como as coisas funcionam. E hoje você aprendeu que as coisas você pode fazer no botão, tá? Então, eu não tô querendo que você decore tudo isso na sua cabeça, porque não tem como, tá, gente? Eu quero que você aprenda como pode ser feito, tá? E aí, quando você precisar, você fala, poxa, tem uma aula, eu tenho um arquivo, eu fiz isso assistindo uma aula. Você vai lá, corre lá na aula. Eu não sei onde está essa. Nossa, não dá tempo de eu ir lá no YouTube ver a aula. Então, vai na documentação, tá, gente? Tá? Você vai lá na documentação, pesquisa na documentação e vê como é que faz, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até mais.